do meu tambor, Ufá, eu sinto a presença de Tupinambá. Eu sou mãe Vera de Xangô, eu sou dirigente aqui do Templo Tupinambá e fora aqui do templo eu tenho a minha profissão que eu sou terapeuta. Eu vim para cá em 2015 e eu sou do Rio Grande do Sul, Caxias do Sul, e eu conheci o Mendes aqui e ele participava de uma casa, um terreiro. Ele era cambone lá e eu comecei a frequentar essa casa com ele. E quando eu comecei a frequentar essa casa, eu comecei a me sentir mal, eu comecei a sentir energias, eu comecei a cair na assistência. E isso foi um período. Eu ia tomar passe, eu ia conversar com os pretos velhos, mas eu sempre sentia algo, só que eu não sabia identificar o que que era. E aí foi até que eu passei muito mal numa camarinha que eles estavam fazendo, eu passei muito mal, eu tive que entrar, eles tiveram que me ajudar. E aí, daquele dia em diante, eu tive o recado pela espiritualidade que eu precisava desenvolver. E aí eu comecei a desenvolver, o Preto Velho começou a me desenvolver, e eu acabei entrando para a corrente dessa casa. Eu fiquei um período lá, e um dia os meus guias vieram e disseram que eu precisava sair daquela casa e que nós tínhamos um outro caminho. Eu não entendi direito, eu saí da casa e eu fiquei procurando uma outra casa. Eu entendi que em alguma casa eu tinha que ir. Um dia o meu preto velho veio, o vô Joaquim, ele veio e me disse: filha, a casa é aqui. Eu morava no apartamento com o Mendes, do Mendes, lá no bairro no Estreito, um apartamento que não era grande, e a gente começou. E aí a gente levou um susto. Primeiramente, a gente levou um susto, porque como aqui ainda o Mendes conversou com o vô Joaquim, e como assim, vô? Como que a gente vai fazer aqui na casa? A gente não tem o entendimento e tudo que é necessário. E ele disse, não, filho, calma que tudo vai se resolver, tudo aos pouquinhos. E foi que daí a gente começou. Aí começou eu, o Mendes, a Patrícia, minha filha, e depois a Débora também. E nessa outra casa que a gente saiu, o Mendes tinha uma afilhada e um dia ele encontrou ela no mercado e ele disse: "Não, agora nós estamos lá no apartamento, só nós, trabalhando com a espiritualidade." E ela quis ir lá conhecer. Aí ela foi, levou a mãe dela, e naquele dia a gente já começou a trabalhar, ajudar pessoas. E foi um período de muito aprendizado, foi um período onde a espiritualidade veio e foi conversando muito com nós, foi nos passando muitos detalhes, foi dizendo, aqui vocês vão fazer uma casinha das almas, aqui vocês vão fazer uma canjira, tudo isso dentro do apartamento. Nós deslocávamos todos os móveis da sala, tinha uma mesa, tinha uns bancos, a gente tirava tudo para um canto, e daquele dia em diante começou a vir gente, as pessoas mais conhecidas começaram a pedir para ir, para receber um passe, e tudo foi muito rápido, foi tudo muito assustador para nós, que não estávamos preparados para tudo aquilo, mas a espiritualidade sempre nos confortando, sempre dizendo, calma que está tudo certo, calma que vocês vão aprender e vão conseguir e vão entender tudo que tem que ser feito. E tudo foi indo de uma forma muito dinâmica e acabou pegando a pandemia e nós não podíamos trazer tantas pessoas para dentro e a espiritualidade chegou um dia que nós tínhamos mais de 20 pessoas lá dentro para atender dentro do apartamento. E ali para diante só foi crescendo cada vez mais pessoas, os pretos velhos já davam passe, caboclo, consulta, e um dia a espiritualidade veio, nós já fazíamos nossas giras nas quartas e na sexta, como é até hoje, sempre a quarta-feira foi Preto Velho, e um dia, numa sexta-feira, numa gira de Exu e Pombagira, depois que terminou a gira, tinha ali umas 20 pessoas, a Sete Saia veio e me disse, depois que terminou a gira, hoje foi a última gira aqui, nesse lugar. E aí eu fiquei sem ação, fiquei sem saber o que fazer. Ela disse, mais um tempo, os pretos velhos vão atender aqui, mas nós não vamos mais. E aí depois ela começou a conversar que nós precisávamos de um lugar maior, que nós tínhamos que crescer e que a gente tinha muita gente para atender. Foi aí que
Nós começamos a fazer gira na praia, gira na cachoeira, e eles foram me dizendo, vai procurar uma casa. E aí, uma casa que tivesse um espaço para a gente colocar a espiritualidade atrás. E aí foi que eu tentei, não achei, já estava achando que não era. E aí, no domingo de noite, ela veio, conversou comigo, me explicou um monte de coisa, e aí eu entendi. Na segunda-feira, eu fui numa imobiliária, consegui duas casas, fui olhar, uma eu vi que não dava, e quando eu cheguei na casa de Praia Comprida, que foi o nosso segundo templo, eu já vi tudo montado, o templo, o altar, e aí eu disse, então é aqui. Aí eu cheguei lá na imobiliária e eles disseram, mas tem uma pessoa na frente. Eu disse, fiquei desanimada. Daí a moça até disse, mas se é para ser da senhora, vai ser. E 2 horas depois ela me liga e disse que a casa estava desocupada. E aí a gente foi, chegamos lá, era uma edícula que tinha no fundo, e a gente foi colocando o altar, o Mendes foi fazendo os bancos, foi fazendo tudo, e foi crescendo cada vez mais. A consulência já tinha mais de 30 pessoas, chegou a ter 40 pessoas, o espaço também não era tão grande, e nós ficamos lá 3 anos. E aí depois, quando estava chegando no fim do período desses 3 anos, veio a espiritualidade de novo e disse, nós temos que ir embora daqui. E aí, de novo, a gente ficou naquela busca de um novo lugar. Só que daí eles não queriam mais que a gente alugasse. Eles queriam que a gente comprasse um lugar. E aí foi o nosso medo. Como assim? A gente não tem condições financeiras, a gente não consegue. E fomos atrás, e fomos. E aí eles iam dizendo, é mais perto do mato, é mais longe do mar. E nós fomos buscando, vimos vários terrenos, teve um que a gente viu que a gente achou que era lá e não dava certo, não dava. Aí a gente veio, quando nós viemos aqui onde a gente está agora, eu vi de novo o altar todo montado. E eu disse para o Mendes, é aqui. E aí deu tudo muito certo. Em uma semana a gente conseguimos comprar o terreno, financiamos o terreno, conseguimos comprar e a espiritualidade sempre trabalhando e sempre aumentando. E eles iam nos passando que a nossa casa é uma casa onde é uma casa de cura, que é uma casa onde é trabalhado não só a cura espiritual, mas a cura mental, emocional e energética. Eu sou espiritualista, eu não sou é, de uma religião, eu sou uma pessoa que eu acredito em tudo e eu entendo que se tudo vier para o bem, é para ser daquela forma. E que não importa se é Umbanda ou se é qualquer outra religião. Foi que daí um dia eu questionei com eles, por que Umbanda? E eles me deram toda uma explicação. A Umbanda uma religião aonde nós vamos trabalhar a espiritualidade das pessoas e, ao mesmo tempo, curar essas pessoas. Tanto que hoje a gente tem um grupo de apometria, tem arcturianos, tem reiki, temos as terapias, e é onde a gente consegue também curar muita gente. A nossa casa é uma casa diferenciada. Ela é uma casa onde nós não temos dogmas. A gente não tem aquelas crenças religiosas. É uma casa onde tudo é válido, contanto que seja para o bem. Tudo serve para o bem. E seu Tupinambá também, sempre me passando muitas orientações, sempre me passando muitos detalhes e fazendo com que a gente entenda cada vez mais o nosso caminho. O nome da casa foi o seu Tupinambá. Ele veio e ele disse, filha, eu sou o Caboclo Tupinambá e eu sou o guia-chefe dessa casa. Então, foi daí que a gente tentou achar um nome, e esse nome não era terreiro, era templo, Templo Tupinambá. E aí veio o vô Joaquim e me disse, e eu, filha, sou o dirigente da parte dos pretos velhos. É uma parte onde a gente tem caboclo e tem o preto velho também. Então a gente trabalha muito forte com a parte dos caboclos e muito forte com a parte dos pretos velhos também. Nós trabalhamos sempre na quarta-feira com os pretos velhos e nas sextas-feiras com outras giras. Exu, pombagira, marinheiros, boiadeiros, beijadas, caboclos.
E agora a nossa casa também tem aos domingos. Então, 2 domingos por mês a gente faz giras, que é das 10 ao meio-dia, onde nós temos também aqui vivências puras. Nós temos, que nem eu falei, o grupo de apometria online, que as pessoas podem colocar o nome, a coletiva, e elas podem fazer ter atendimento individual também. Nós temos os arcturianos, então são seres de luz de uma nona dimensão, que também estão trabalhando para isso. Nós temos um grupo, e que esse grupo a gente já ajudou muita gente também. Nós temos um grupo de Reiki, que tem uma pessoa também, que ela trabalha com isso. Nós temos grupos de estudo, que também tem as pessoas que trabalham fazendo esse estudo, esse grupo. E nós temos terapias também. A gente trabalha com a ayahuasca, que também foi a espiritualidade que aos pouquinhos vai nos direcionando para quais os tratamentos que a gente tem que fazer. Nós temos constelação, eu faço as terapias, nós trabalhamos com hipnose, e esses tratamentos, eles têm um valor. Esses tratamentos, que é onde a gente precisou estudar para isso, mas é um valor bem acessível para que a gente possa ajudar as pessoas. Os tratamentos espirituais, as giras, a apometria, arcturianos, os estudos e o Reiki não tem custo, é gratuito. Então a gente tem toda essa parte onde ajuda a trabalhar todo um contexto. O que eu entendo? Que se eu trabalhar e curar só espiritualmente a pessoa, ela vai ficar bem? Vai. Mas ela não vai ficar 100% bem. Ela precisa trabalhar e curar o mental, emocional e o energético. E quando a gente tem alguma doença no físico, a gente vai no médico. Quem me colocou para esse trabalho foi o índio. Ele é o dirigente da ayahuasca, que é o índio é, Cascata de Fogo, que é um pajé, e ele se identificou, ele me acompanha nessa caminhada dessa encarnação, e ele fez toda a explicação que esse trabalho também deveria ser feito na casa, porque a gente trabalha só com ervas e com muitas ervas, com muitas curas da floresta. A ayahuasca, ela precisa ser colocada e ser vista como uma cura. É a mãe natureza curando, é a mãe natureza nos mostrando a verdade que ela tem para nós. A ayahuasca, ela é uma expansão do conhecimento, é uma expansão da nossa evolução. É simplesmente um trabalho incrível, um trabalho e um tratamento incrível, aonde vai abrir a nossa percepção e ela vai exatamente atuar na nossa espiritualidade. O que existe de medo é muitos dogmas, é muitas pessoas achando que a ayahuasca é alucinógena, e ela não é. Alucinógeno, se a gente imaginaria, seria uma coisa imaginária na nossa mente, mas ela não é. Ela atua realmente na nossa mente, no nosso corpo, na nossa alma diretamente. Então é um tratamento magnífico, é um tratamento incrível, que jamais alguém morre por causa da ayahuasca. Pelo contrário, a gente morre sim, morre um pedacinho de nós para renascer uma nova pessoa. E conforme o nosso estado emocional, a gente vai passar assim por processos de limpeza, ou de vômito, ou diarreia, que isso está dentro de nós. Aqui é um cérebro e esse cérebro precisa ser limpo. E aí a ayahuasca vai simplesmente expelir essas energias que estão ali, para que a gente possa renascer um novo ser humano. Bom, o maior desafio foi dentro de mim. Eu vim de um lugar onde não tinha essa umbanda que a gente pratica aqui. Lá no Rio Grande do Sul é diferente. E eu ia sempre tomar passe, mas era um pouco diferente daqui. Tinha incorporação, tinha preto velho, mas era diferente. E eu ia lá, sentava, tomava passe, e nunca ninguém me disse que eu era médium. Eu sentia energia, eu sentia coisas diferentes, mas nunca ninguém chegou, olha, tu tem que trabalhar, ou tu tem que incorporar, ou tu tem que desenvolver a tua mediunidade. Eu acendia uma vela de anjo de guarda e eu ficava mal, e enfim, eu não tinha noção de tudo que eu tinha que fazer. E quando eu vim para cá, que eu fui e frequentei esse terreiro que o Mendes trabalhava,
Eu vi que tinha camarinha nessa casa, eles trabalhavam com oferendas, com manipulação de produtos, de elementos, enfim, tudo que a Umbanda faz. E quando o meu preto velho veio e disse que a gente ia ter que trabalhar, esse foi o meu maior desafio, porque eu pensei, como assim? Como que eu vou trabalhar com a Umbanda se eu não sei nada? Eu não sabia o que era orixá, eu não sabia o que era um guia. Eu comecei exatamente do zero. E como camarinha, como que eu vou fazer camarinha? Como que eu vou fazer todo esse ritual que essa espiritualidade tem para fazer? E foi que daí eles foram me explicando que não era assim, que a nossa casa ia ser diferente, que não ia ter camarinhas, que a nossa casa não ia ter todos esses elementos, toda manipulação de elementos, enfim, e que eu pedi para eles me colocar no caminho, um estudo então, me colocar livros ou alguma coisa para eu ter esse entendimento. E eles me colocaram. E aí eu estudei muito pouco e tudo foi clareando muito na minha mente. É, não foi fácil entender tudo isso, não foi fácil chegar nesse ponto de entender e aceitar que eu precisava trabalhar dessa forma, de botar uma pessoa na frente de um preto velho e o preto velho falar e conversar com essa pessoa e tudo ia fluindo muito fácil, muito, porque o preto velho falava tudo e a pessoa fazia sentido para ela e ela ia curando e ela ia se curando. Então tudo isso eles foram me provando e me mostrando que eles estavam ali do meu lado, que eu não estava sozinha e que eu não precisava saber fazer o que a nossa casa não ia fazer. Então isso aí tudo foi muito difícil para mim. Eu tive que aprender e o vô Joaquim nunca deu moleza. Ele foi um preto velho que ele sempre foi bem rígido comigo. E eu agradeço imensamente ele por causa disso. Eu recebo a avó Joana, que daí a avó Joana não é mais carinhosa, é mais vozinha mesmo, que daí ela vinha para amenizar todo aquele aquele problema que para mim era um problema isso e me trazer tranquilidade e calma. Então, uma vez, quando eu fiquei muito teimosa e eu não acreditava, eu estava incorporada e o vô Joaquim pediu um cigarro pro Mendes e o Mendes deu um cigarro para ele. E o vô pegou a minha mão e encostou aquele cigarro na minha mão, nessa parte aqui. E eu não senti nada. E ele tirou e pediu, perguntou pro Mendes, queimou, filho? O Mendes disse, queimou, vô, vai machucar a mão dela. Ele pegou e botou de novo. Ele disse, e a filha vai saber. Ela vai saber por que isso. E aí, quando ele tirou, eu não senti dor nenhuma, enquanto ele encostou literalmente a brasa na minha mão. E quando ele foi embora, ele disse na minha cabeça: essa marca vai ficar por 7 dias. Assim como ela veio, ela vai embora. E agora a Fia vai entender que realmente eu tô aqui, que a Fia está incorporada, que jamais um ser humano conseguiria encostar um cigarro na palma da mão sem gritar de dor. E aí eu entendi, eu disse, não, realmente está na hora de começar a acreditar e aceitar a minha missão, esse projeto que eu tenho que é tão grande. Foi aí que eles foram me dizendo que o Templo de Pinambá tem 2 hospitais, tem a colônia espiritual do Templo de Pinambá e tem a colônia hospitalar Nova Era. Então, tudo foi se esclarecendo muito. A gente teve muita dificuldade porque tinha que comprar as coisas e a gente trabalhava e tudo foi ficando fácil. Aquilo que era difícil se tornava leve, porque eles nunca deixaram faltar nada para nós. Aí, quando a gente estava construindo aqui, entraram aqui, roubaram um monte de coisas, roubaram as ferramentas dos pedreiros e tal. E aí eu até questionei, por que, né, vô? Por que roubaram? E o vô me falou, me explicou, Fia, eles levaram coisas que vocês podem comprar de novo. Agora a Fia não tem noção de quantos ficaram aqui e a gente salvou. Eles levaram as ferramentas, mas eles deixaram muita coisa aqui para a gente levar para o hospital e para tratar. Então isso me confortou e até teve uma médium e que acho que foi até minha filha, a mais nova, a Débora,
que teve a ideia de pedir ajuda, porque o prejuízo foi um pouco grande, e botou na internet, pediu ajuda, se alguém podia ajudar, e a gente conseguiu. Conseguimos o dinheiro para pagar as ferramentas que foram roubadas. Então, tivemos muitos desafios. Desafio para comprar esse terreno, desafio para agora a gente enfrenta os desafios, não só físicos aqui da Terra, mas as sombras que estão sempre tentando nos atacar, e tudo isso a gente consegue resolver muito leve, porque eles estão sempre ali junto com a gente, sempre nos orientando, nos amparando, nos ajudando. A minha maior conquista, o meu maior orgulho de tudo isso aqui é olhar a consulência e ver a casa sempre cheia. O meu maior orgulho, a minha maior conquista é ter os médiuns que eu tenho aqui dentro da casa, e teve médiuns que a gente já tirou até do suicídio. Teve consulentes que estavam totalmente perdidos e eles vêm e dizem para nós: olha, vocês salvaram a minha vida e estão trazendo cada vez mais pessoas. Para mim, isso não tem preço que pague. Para casa, para a confiança que as pessoas têm aqui na casa e trazem cada vez mais pessoas, isso é muito gratificante. E as pessoas procuram tratamento, e todas que estão com nós, todas elas são muito gratas. Todas elas têm uma história para contar. Elas têm uma cura que a casa proporcionou. E hoje, quando eu vejo o nosso espaço, que ainda não está pronto, tem muita coisa para fazer, mas eu vejo lá fora que quando a gente veio para cá, só daqui do mato, a gente tirou umas 5 caçambas, 6, foram várias, de lixo, de cobertor, de calçado, de garrafa, de litro, de latinhas, até um cobertor na árvore tinha enrolado. Então, foi muito trabalho que os médios tiveram, todos nós unidos juntos, e hoje a gente vê esse espaço maravilhoso. Isso é muito gratificante. É a minha maior conquista. E quando eu vejo os médiuns aqui dentro, todos bem, todos em harmonia, todos felizes, e a consulência lá fora com satisfação, cantando as nossas músicas, batendo palma, para mim isso é o meu pagamento. Eu fico muito feliz, eu fico muito realizada com isso. Essa era a minha maior preocupação quando o vô Joaquim veio e disse que aqui, lá onde nós morávamos, no Estreito, num apartamento, ia ser a nossa casa. E foi a minha maior dúvida, meu maior medo, meu maior questionamento com eles. Como assim? Eu não fui preparada para ser mãe de santo, eu não entendia nada da Umbanda, eu não fiz camarim, eu não fiz mãe pequena, eu não fiz nada. E como que eu ia fazer? A resposta dele foi: a filha nasceu pronta. A filha nasceu para ser quem ela é. E a filha, ela é espiritualista. E ela não veio para ter uma religião e seguir todas as regras dessa religião. Não, eu vim para trazer exatamente isso. Uma maneira nova de atuar com a espiritualidade, sem religião. Aqui se trabalha a espiritualidade e não religião. Umbanda, a nossa casa é Umbanda, ela tem que ter um nome. Todo lugar tem que ter um nome. O nosso nome é esse. Por isso que eu sempre digo que a Umbanda salvou a minha vida. Foi na Umbanda que eu me transformei na pessoa que eu sou hoje. Então, não tem camarinha, não tem deitadas, não tem nada. Eu já trouxe isso. Isso já vem em contrato de vidas passadas. Já vem com toda a espiritualidade. E o que eles me disseram? Que a filha, ela trouxe esse contrato, vamos dizer assim, mas ela trouxe todo um suporte para isso. Só dá o primeiro passo. O restante nós fizemos. E eu tenho todo o suporte. A egrégora do Templo Tupinambá, ela é muito grande. Ela é uma egrégora que ainda nós vamos ter muita novidade pela frente. Nós ainda vamos ter muitos trabalhos. Então, eu sou uma dirigente do Templo Tupinambá, aonde eu não precisei ser preparada. Eles me prepararam. Eles já me trouxeram pronta para fazer. É como se até uma certa idade eu vivi uma vida e depois eu comecei a ter uma outra vida. A vida da espiritualidade. E eu me dedico muito.
O meu tempo é 24 horas para estar aqui. Eu faço isso com muito amor mesmo, e o meu maior orgulho é ter filhos onde eu ensino que eles têm a espiritualidade deles, e que se hoje um filho precisar sair da casa, ou ele precisar morar em outro lugar, ele não precisa ter religião, ele tem a espiritualidade dele. E o que eu percebo aqui dentro do templo é que os médiuns, eles vêm trabalhar por amor, e não por medo, e não por obrigação. Porque o meu maior receio era esse, que tivesse que passar medo para as pessoas, ou que as pessoas tivessem que vir por obrigação. E não é o que acontece nessa casa. A gente vê só por amor mesmo. Eles vêm aqui, se dedicam e trabalham porque eles gostam. E eu estou preparando esses filhos para a vida, não para mim, nem aqui para o templo, e nem para a Umbanda. É para a vida deles. E a espiritualidade deles está na casa deles, está no trabalho deles, está na vida deles, está do lado deles. E eles todos estão entendendo isso. E que se chegar um dia o médium precisar do caboclo, do Exu, dentro da casa dele, para limpar a casa, porque está acontecendo alguma coisa e eles precisam, vai vir sim o caboclo, o Exu, o preto velho, seja lá quem for. Porque eles estão sendo preparados para isso, para acreditar neles, para ter exatamente o que eles precisam, toda a força que a espiritualidade traz para eles. Não para nunca, não desista nunca. Um dizer que o vô sempre me disse é que quem tem fé não tem medo. Ele diz até o contrário da frase, e que busca sempre. A evolução, ela é do dia que a gente nasce até o último dia da nossa vida, até o nosso desencarne. Não para nunca de buscar, não desiste. A evolução dói, o processo evolutivo dói, mas a paz, a alegria que a gente tem dentro da gente, esse vazio que nós vivemos, seres humanos, e que quando a gente evolui, quando a gente limpa, a gente tem isso, essa paz, não tem que deixar de lado nunca, tem que buscar cada vez mais. E dores todos nós vamos passar. A espiritualidade não vai tirar os obstáculos da nossa vida, mas nós precisamos sempre acreditar e ter fé. A fé jamais pode ser abalada. A nossa espiritualidade, ela jamais vai nos abandonar. A não ser que eu diga, eu não quero mais espiritualidade do meu lado. Eles vão cruzar os braços e vão ficar aqui esperando até a hora da pessoa voltar e dizer, não, eu me arrependo. Mas eles jamais abandonam nós. Eles vão estar sempre nos olhando, nos direcionando. Então, meu conselho, se eu puder dar, é esse. Não perca a fé nunca e nunca desista da tua evolução. Arava, senhor Oxóssi. Estava na beira do rio sem poder atravessar. Chamei pelo caboclo do Piauí. Estava na beira do rio sem poder atravessar. Chamei pelo caboclo do Pinambá. Do Pinambá chamei.